Olá, galerinha do canal, então começando aqui com vocês. Hoje a receita de novo, já tá ali, ó. Então é isso, hoje a gente vai fazer o pão na batedeira, em vez de fazer manual. A gente vai usar 1 kg de farinha, uns 3, 4 ovos e aqui uns 30 gramas, uma média de 2 a 3 colheres de chá de fermento biológico, tá? E depois a gente vai colocar água. Essa daqui é a marca Oster, tá? Na batedeira. Quem tiver interessado aí, dá para fazer diversos tipos, né? Aqui tem os modelos falando aqui. Deixa eu ver se consigo. Aqui, ó, para clara, para massa leve e para massa pesada, tá? No nosso caso a gente vai usar esse último aqui, que já está aqui colocado, tá? A gente já encaixou tudo certinho, tudo funcionando. O gato já pedindo para fazer o pão, né? Pão, né? Então é isso aí, bora lá. Então o que a gente vai utilizar, né? Aqui é a medição, tá? A gente vai começar com 400 ml de água, né? Uns 500 ml de água e depois ir colocando a farinha. Antes da farinha a gente vai colocar os ovos, o fermento, tá? Lembrando que a água tem que estar já levemente aquecida, tá? Para o fermento poder trabalhar junto com o ovo, a água e o fermento. E daí depois a gente vai colocando a farinha aos poucos, tá? Então vamos lá, começando colocando uma média de 500 a 600 ml de água. Já está levemente aquecida. Aí já deu 600 ml. A gente já coloca aqui dentro. Colocamos aqui do lado. A gente pasteurizou aqui a nossa bancada para manter limpo. Agora a gente vem aqui, coloca os 3, 4 ovos. Tem gente que tem o costume de separar a clara da gema, tá? Daí no caso é só colocar a gema, deixar a clara separada. Tem 4 ovos. Agora a gente vai colocar açúcar e o fermento. Como esse aqui já está no restinho, a gente já coloca todo o fermento. Aqui então a gente coloca 1,5 colher de sal para deixar salgadinho. E aqui a gente coloca um pouco de açúcar, tá? Para a massa ficar um pouquinho adocicada, parecido com o do Outback. Só que no caso, em vez de farinha de trigo branca, a gente usa aquela mais escura, tá? No caso, a gente fecha aqui, bate. Agora a gente começa a colocar a nossa farinha, uma média de 1 kg, tá? Vamos ver uma coisa.
Então é isso aí, pessoal. A gente já colocou então a água, os ovos, o fermento, sal, açúcar, tá? Quem tiver preferência de colocar mel é mais natural do que o açúcar em si, tá? E o sabor fica bastante bom também. E uma média de 700 gramas a 1 kg de farinha, tá? Então agora é só esperar a máquina fazer o trabalho dela, tá? Ó, vocês podem ver que ela está sovando bem a máquina. E claro que ela acaba demorando um pouco mais do que fazer na mão, né? Mas também assim acaba evitando de se sujar a mão e também ela provavelmente deve ficar muito melhor, né? Por ela fazer toda a mistura automática, né? Depois de algum tempo é só verificar, né, se a massa está no ponto certo. Esse daqui a máquina não vai falar, né? Então a máquina não vai falar se vai ficar no ponto certo. E também outra grande dica que eu dou, pessoal, né, para quem tem um forno aí, na hora de fazer o tamanho, é colocar uma forma com água dentro, tá? Normalmente essa forma aqui a gente já deixa um pouquinho mais baixo. E também acaba deixando aquecendo, pré-aquecendo o forno, né? Não muito quente, por causa que o que vai acontecer? Depois que a massa estiver pronta, a gente vai deixar ela descansar, né? Com pano, e ela precisa de algum ambiente quente, né? E esperar aí 1 hora até dobrar o tamanho, né? Então essa sugestão fica bastante bacana, né? Para aquecer o forno com água quente, né? E depois numa bacia deixa ela tampada para dobrar o tamanho, né? Já que é o trabalho da reação biológica ali, né? Do fermento, dela crescer a massa. Enquanto a gente espera a massa ficar pronta, né? Depois a gente já vai dar uma olhadinha, a gente já vai lendo o manual dela, ou se você quiser, também nós acabamos de lançar o livro Mistérios das Aventuras do Jack Star, vai estar disponível na Amazon, tá? Então, enquanto você espera ali a massa ficar pronta, né, aquele tempo, é um tempo bacana para fazer a leitura aí do seu manual do produto, né? Ou então do livro. Bom, então, primeiro teste, né? A gente já vê que já criou um pouquinho mais de massa, né? Agora a gente dá uma mexida, que nem sempre fica tudo uma maravilha, né? Então podem ver que ficou um pouquinho de farinha ali nos cantos. A gente vai mexendo, né? E também, assim, a gente ajuda um pouco a massa. No caso, ela precisa um pouco mais de farinha, então a gente vai adicionar mais um pouco de farinha, tá? Por isso que sempre vai adicionando aos poucos, tá? E depois sim, quando ela estiver no ponto da massa, daí a gente já mostra aí. Bom, pessoal, então a gente já colocou um pouquinho mais de farinha, né? Pode ver que ela ficou bem mais grossa agora, só que como é a primeira vez que estou usando a máquina, não quero forçar muito ela já está quase no ponto da massa do pão, né? Então agora eu vou fazer ela na mão mesmo, finalizar ela, para deixar aquela massa bem de pão mesmo. Mas vocês podem ver, ó, já está quase já a consistência. Agora é só fazer aquele detalhe final da massa na mão mesmo, tá? Então agora estamos terminando na mão mesmo, o ponto da nossa massa. Podem ver, ó, como ela fez bastante trabalho dela. E agora só aquele toque final para ficar da massa do pão mesmo, tá? Depois a gente coloca para descansar, espera 1 hora até ela crescer, por isso que o forno fica pré-aquecido. Depois lembre de desligar o forno, tá? Quando a água estiver quente lá, e daí ela vai crescer. Depois de 1 hora ela vai para dobrar o tamanho, tá? Dependendo da quantidade de fermento que vocês colocarem. Então é isso aí, espera até depois. Então tá aqui a nossa batedeira que a gente fez da Oster, tá guardado, toda limpa já, né? Depois aqui tem as peças dela, ó, tudo 100% limpo, fácil de limpar. Agora é só esperar secar um pouquinho, depois guardar lá, tudo certinho. E então vamos olhar, depois de 1 hora, o tamanho da nossa massa, se acabou crescendo ou não. Qualquer coisa a gente acaba deixando mais tempo,
a princípio não cresceu, então a gente vai ter que deixar mais tempo e num calor mais, tá? Então tá aqui o nosso pão, pessoal, tá? Uma sugestão que eu recomendo bastante é colocar bastante fermento, tá? Lá eu acabei colocando pouco fermento biológico, ele acabou não crescendo bastante, tá? Mas aqui pelo menos deu para fazer um pão e meio. Provavelmente esse pão aqui vai crescer um pouco mais, dependendo da quantidade de fermento que tiver, tá? Então vamos colocar no forno a 180 graus durante uma média de meia hora, 40 minutos. Quando começar a ficar a casquinha dura, tá? Ele tá quase pronto, tá? Então a gente já esquentou aqui o nosso forno. A gente baixa aqui para uma média de 210, 200 graus. Aqui já tem a nossa forma com água dentro, tá? Para ele acabar não queimando a parte de baixo, tá? Que senão ele acaba cozinhando por cima e embaixo fica queimado, tá? Bom, pessoal, então tá aqui o nosso pão quase ficando pronto. A gente vai ficando por aqui, então lembre-se de colocar um pouquinho mais de fermento biológico, tá? Porque por isso que acabou não crescendo tanto o pão. Mas daqui a pouco já vai estar pronto e até a próxima, tá? Então é isso, muito obrigado. Vou deixar aqui terminar o pão, tá? E é isso aí, galera. E lembrando então que estamos com a loja da Style Shirts aí, tem camiseta de paintball, carros, caminhão e diversas outras artes, tá? E os preços estão bem bacana e é loja nacional, então vocês não pagam taxa, tá? E essa aí que é o melhor de tudo, e também o frete é super em conta aí para vocês. E lembrando também que a doação, né, uma parte vai aí para a fundação da loja, né, que eles escolheram a Mata Atlântida, tá? Então é isso aí, muito obrigado. Zombie apocalypse.